Aquele filho, ele lembrava do amor do Pai, um amor infinito, um amor eterno, e é o amor que Deus tem por mim e por você. E um dia ele tomou a decisão e voltou, e o Pai abraçou ele e deu tudo de volta para ele. Glórias a Deus. E assim é o nosso Deus. Deus te ama tanto, Deus me ama tanto, irmãos, que Ele deu o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer, para pagar uma culpa que eu não poderia pagar, um preço que eu não tinha condições de pagar, mas Ele pagou por mim e por você. E mais uma vez Ele te dá uma oportunidade, mais uma vez Ele me dá a oportunidade. Sabe por quê? Porque em pouco tempo, irmãos, acontecerá o maior evento da história da humanidade, o maior. Já houve muitos eventos que marcou a história da humanidade, mas num tempo muito curto que está por aí, acontecerá o maior evento que o mundo inteiro saberá, ouvirá e sofrerá por isso, que é o arrebatamento da igreja. É o arrebatamento seu e meu. Nós temos que crer assim. É por isso que nós passamos lutas, dificuldades, adversidades. É por isso que muitas vezes você quer desistir, quer parar, porque nós temos uma luta tremenda no mundo espiritual para que não estivéssemos aqui. Mas daqui a pouco Jesus estará tocando, os anjos estarão tocando a trombeta, irmão, e o maior evento acontecerá da história da humanidade, que é essa igreja que vai subir. O mundo vai continuar aqui ainda por algum tempo, mas a igreja não vai estar mais aqui. E é por isso que nós estamos aqui lutando, vindo no culto, ouvindo a palavra, se alimentando da palavra, para que a nossa parte espiritual, irmãos, tenha vida, tenha comunhão, tenha ligação com Deus, para que nós possamos estar prontos nesse dia, para que o dia que a trombeta soar, você possa ouvir no mundo espiritual e ser chamado. É um rápido da igreja, vai ser muito rápido. Glórias a Deus. Então é por isso que Deus te deu mais uma oportunidade, e para mim também, para que nós adorássemos a Ele, para que nós reconhecêssemos o amor, a grandeza dEle, porque somente isso é o que nos levará até Ele, a salvação. É aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus, é aqueles que aceitam o sacrifício dele, porque você aceitando, você está dando liberdade, legalidade para que o Espírito Santo trabalhe na tua vida, para que ele age na tua vida, para que tenham novamente uma religação, aquela ligação que foi perdida lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, aquele elo que havia com Deus. O homem tinha uma ligação diretamente com Deus, mas o pecado rompeu, porque o pecado faz essa separação. Mas Jesus veio novamente para fazer essa religação através do Evangelho, através da sua palavra, dessa crença que nós temos nele. Porque quando nós cremos, aceitamos, nós estamos declarando publicamente de que nós o aceitamos. Então, no mundo espiritual, irmãos, isso tem uma reflexão, gera um conflito muito grande, porque o diabo não quer perder de maneira nenhuma, porque ele já foi condenado, mas nós ainda temos oportunidade, e enquanto estivermos com vida, nós temos oportunidade, amém? Eu queria ler umas palavras, alguns versículos no livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 em diante. Glórias a Deus, para não tornarmos o culto muito cansativo. Mas, irmãos, estar na presença de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer nessa vida. Você pode ter tido muitos prazeres, mas o melhor de tudo é estar na presença de Deus. Aleluia. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, irmãos,
Estai, pois, irmãos, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Glórias a Deus. Nós vemos, irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele faz uma narrativa e uma comparação das armaduras. O apóstolo Paulo, ele conhecia muito bem as armaduras romanas. Por quê? Porque ele foi um soldado romano. Então ele conhecia muito bem e sabia da importância da armadura num combate, numa guerra. Porque naquele período, naquela época, não existia aviões, metralhadoras, não. Era corpo a corpo, era com espada, era com flechas, era lançando aquelas... era diferente de hoje, que vem avião, bomba. Então naquela época, o apóstolo Paulo, ele faz uma comparação com o mundo em que ele vivia. Das armaduras que os romanos tinham e a importância, ele trazendo para um âmbito espiritual, para as nossas vidas. Ele fala ali, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue. É o que nosso irmão Carlos adiantou, que aquela hora ele falou sobre pessoas que muitas vezes ele te vê com os olhos humanos, mas Deus te vê com os olhos espirituais. Ele não te vê na situação atual que você está, mas Ele vê o plano perfeito que Ele já tem na tua vida lá na frente. Você sendo um pastor, um pregador, um missionário, uma pastora, uma cantora, um evangelista, Ele já te vê dessa maneira. E muitas vezes nós só vemos o que está diante dos nossos olhos. Então o apóstolo Paulo ele dá esse conselho, porque nós temos que ter toda a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra a carne, nem sangue, não é contra nossos irmãos, não. Com nossos irmãos, ele fala diferente. Ele fala que nós temos que amar uns aos outros, né? É um dos maiores mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então nós não podemos, de maneira alguma, fugir desse mandamento, que é um mandamento, irmãos. Como que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amar os irmãos? Se eu não amar aquele que me odeia? Não tem como eu dizer que eu amo a Deus sobre todas as coisas, porque Deus eu não vejo, eu apenas sinto, mas você, nós, carne e osso, nós nos vimos. Glórias a Deus. Então nós temos que ter esse amor, amar uns aos outros. É fácil? Não, não é fácil. Se fosse fácil, era simples. Não precisava de Jesus falar, deixar esse mandamento. Não é fácil. Você só sabe que não é fácil quando você vê alguém que você amou tanto, que você dedicou tanto, que você fez tanto, ou que você confiou tanto, e aquela pessoa de repente te fala palavras, ou te fere com palavras, com gestos, e despreza tudo aquilo que você fez com carinho e com amor. Aí você vê que não é fácil. Falar é fácil, irmãos, mas com atitudes e com obras não é. O mundo espiritual, ele é muito complexo, ele é de uma maneira assim, que nós temos que estar ligados com Deus, para que você venha cumprir esses mandamentos. Glórias a Deus. Não é fácil amar uma pessoa que te falou, você é isso, você é aquilo, te joga lá embaixo. Não é fácil. Glórias a Deus. Mas a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra a potestade. Glórias a Deus. Então o apóstolo Paulo ele faz essa comparação, essa narrativa, essa comparativa com os armamentos romanos. Glórias a Deus. Eu quero meditar um pouquinho de tempo em alguma dessas armas aqui para o nosso dia a dia, para a nossa luta que nós temos que lutar diariamente. Glórias a Deus. Ele fala aqui no versículo, ele fala assim, que nós devemos estar firmes. Glórias a Deus. Porque
Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo feito tudo, ficai firmes. Estai por firmes. Estais, pois, firmes. A palavra firme, irmão, quer dizer seguro, estável, definitivo. Então você tem que estar seguro do que você está crendo, do que você está fazendo. Você tem que estar firme. Glórias a Deus. Estai firme. Porque para você estar aqui, você tem que estar firme. Você tem que ter convicção de que você está fazendo. Porque o diabo vai querer te trubiar em algum momento. Esse é o trabalho dele. Essa é a ação dele. Glórias a Deus. Então nós temos que estar seguro, estar firme, estar estável. Aconteça o que acontecer, eu estou firme. Glórias a Deus. E depois ele fala assim, tendo cingido. O que é cingir, irmãos? É cercar, é rodear, é limitar-se. Glórias a Deus. Estai por firmes, estai seguro. Agora você está seguro, você cerca, limita-se. Glórias a Deus. Porque nós, irmãos, como cristãos, nós temos um limite. E nós não podemos atravessar esse limite. Não é? Glórias a Deus. Eu sou crente, eu sou cristão, eu creio na palavra de Deus. Então não é todo lugar que eu posso estar. Eu até posso, tudo me é lícito, mas o apóstolo Paulo fala, mas nem tudo me convém. Então começamos a limitar-se. Aonde nós vamos estar ou o que vamos estar fazendo. Por quê? Porque existe algum lugar que sai fora do limite do alcance. Não que Deus não tenha poder ou condições de te alcançar ali. Não, Ele tem, porque Ele está em todo lugar. Mas existem legalidades no mundo espiritual. E que se você não se limitar a esse limite, Deus muitas vezes ele fica olhando, mas ele não tem como fazer nada, porque senão o diabo vai falar, cadê a tua justiça? Onde está a tua justiça? Então fica firme, se limite, rodeia, cerca-se. Glórias a Deus. Aí depois ele fala assim, tendo, pois ficar firme, cingindo os vossos lombos. Cingindo o vosso lombo. Glórias a Deus. Que lombo é esse, irmãos? Ou qual é esse lombo? A própria palavra, ela nos dá a definição. Lá no livro de 1 Pedro, no versículo 13, ele fala, cingindo o lombo do vosso entendimento. No livro de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 13, ele fala assim, cingindo o lombo do vosso entendimento. Glórias a Deus. Então você tem que estar firme, tem que se limitar o seu entendimento. Glórias a Deus. Por quê? Porque muitas pessoas, hoje está surgindo filosofia, irmãos, de todos os tipos de coisas, para enquadrar, como pode dizer, o comportamento da sociedade que vem vivendo. Cada tempo a sociedade vem mudando os comportamentos. Veja bem, quando vocês eram crianças, eu que não sou tão velho assim, mas quando eu era criança era bem diferente o comportamento. A gente brincava na rua até 10, 11 horas da noite. Não existia maldade, drogas, não existia, era diferente. Há anos mais atrás ainda era muito mais diferente. O pai só olhava para a criança assim, a criança já tremia, respeitava, não passava no meio. Hoje é uma briga, você vê uma mãe e uma filha, você não sabe quem que manda e quem. Mudou o comportamento da sociedade, cada tempo vai mudando. E vai mudando cada vez mais, estou citando só isso, mas em todos os sentidos, desde união estável, desde muitas coisas. Então, irmãos, em todo esse tempo vem mudando os comportamentos. E o diabo ele vem lançando filosofias, e que muitos cristãos adotam isso hoje. Por isso que nós temos que estar firmes, nós temos que estar cercado, rodeado o lombo do nosso entendimento, para que nós, não foi assim que eu aprendi. Eu aprendi que a salvação é por intermédio de Jesus Cristo, não há outro.
não existe outro. Ah, mas tem tanta coisa hoje, parece ser verdade. Tem pessoas que pegam versículos isolados da Bíblia para fazer comparações e coisas para as suas próprias paixões, mas é cumprimento, irmãos. A palavra fala que no final dos tempos haveria homens amantes de si mesmos, né? Que ele inventaria doutrinas e nos comichões dos ouvidos, para agradar todo mundo, dizendo, hoje existe igrejas que faz tudo e aceita tudo, mas nós temos que estar cercados do nosso entendimento. Aleluia, glória a Deus. Ver se isso enquadra na doutrina da salvação. A doutrina da salvação é uma, irmãos. Glórias a Deus. E se nós estamos misturados com o mundo ou com coisas relacionadas, não tem como. É por isso que hoje só tem esse número pequeno aqui. Poderia estar bem maior, não poderia? Poderia. Mas glórias a Deus. Mas é uma luta espiritual. Mas nós vamos orar e vamos buscar almas, porque o arrebatamento da igreja está próximo. E tem muitas almas para chegar ainda. Tem muitas pessoas precisando ouvir a palavra. E você tem a palavra, irmão. Aleluia. Você tem Jesus Cristo na sua vida. Glória a Deus. Tem o Espírito Santo na tua vida. Glórias a Deus. Então não fica de maneira nenhuma assim. Quando você vê alguém, seja firme. Falou, opa, eu tenho uma palavra de salvação. Jesus pode salvar. Jesus pode mudar a sua vida se você crer. Ele muda. Ele não transformou água no vinho? Transformou, não transformou? O que é a vida sua para transformar se foi Ele que te criou? Foi Ele que te formou. Ele te conhece desde o ventre. A palavra diz que Ele te conhece. Glórias a Deus. E o que Ele projetou para a tua vida, e o que Ele sonhou, está sonhado, está realizado, e está concretizado e vai cumprir. Você pode crer, irmãos? Deus, Ele é diferente. A Bíblia fala assim, que enganoso é o coração do homem mais que todas essas coisas. Por quê? Porque eu faço um projeto e depois não dá certo, eu me engano. Eu projetei, me enganei, o coração me enganou, as minhas emoções me enganou. Mas Deus não se engana. Aleluia. Ele é ontem, hoje e será eternamente. Será que Ele não te conhecia quando Ele te chamou? Ele não sabia se Ele conhece o hoje, ou amanhã, e depois? Ele sabia, então Ele não se enganou. O diabo quer desfazer o plano dele na tua vida, mas o plano está traçado e concretizado. Agora depende de você crer, estabelecer uma aliança com Ele. Glória a Deus, aleluia. Ele não mudou a água de vinho, Ele muda a vida, Ele muda para melhor. Glórias a Deus. Então fica firme, cerca-se, limita-se o seu entendimento, para que ninguém venha colocar uma outra verdade, ou a verdade da pessoa no seu entendimento, e que você vai ficar meio assim. E tem muitas pessoas que ficam ouvindo tanta coisa, buscando tanta coisa nova, enquanto a palavra está aqui, e acaba comendo alguma coisa que não faz bem espiritualmente. Então se limita o seu entendimento, fica firme, glórias a Deus, porque Deus é fiel para te abençoar, glórias a Deus. O entendimento, irmãos, é uma das faculdades da alma. Então você tem que limitar o seu entendimento, cingir o seu entendimento. Com o que ele diz aqui? Com a verdade. O entendimento é uma das faculdades da alma. O homem, ele é trino, igual Deus é trino. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o Pai, Filho e Espírito Santo. Os três concordam em uma pessoa. E Ele criou o homem à imagem dele e semelhança dele. Nesse sentido, o homem cria as coisas hoje. Só que o homem não cria do nada. O homem pega uma matéria e ele transforma. Ele faz um carro, ele faz uma Bíblia, ele faz uma construção. O homem tem poder e capacidade. Por quê? Porque o homem é a semelhança de Deus. Glórias a Deus. Então, Deus criou o homem corpo, alma e espírito. E o entendimento é uma das faculdades da alma do homem, onde está ligado às emoções, onde está ligado os sentimentos, os prazeres. Glórias a Deus. Por isso que ele fala, fica firme, se rodeia. Aleluia. O seu entendimento, porque o entendimento é
as emoções da alma. Existe o corpo, a alma e o espírito. Então o entendimento, irmãos, é uma das faculdades da alma onde está localizado as emoções, os desejos que você sente, os prazeres que você sente, as raivas que você sente. Tudo que você sente ali em termos de sentimento está na alma. Por isso que ele fala assim, rodeia ali e se limita ali. Glórias a Deus. Por quê? Porque é ali que o diabo vai trabalhar. A Bíblia fala que essas armaduras tudo para quê? Para que você possa se defender dos dardos inflamados, das setas que o diabo lança. Ele lança lá e afeta a sua alma, as suas emoções. Mas aquele irmão, ele não tem perdão. O que ele fez não tem cabimento. Não, ele quer inflamar a tua alma, que é o sentimento que vai refletir na onde? No teu corpo. O teu corpo vai ter a reação. O teu corpo vai agir conforme as emoções da alma. Só que nós temos uma parte que é espiritual, que é quando Deus te formou e formou eu, o homem, ele fez, ele soprou o espírito de vida. Então a partícula de Deus entrou no homem. Aleluia. É a parte espiritual, que é da fé e da consciência. Essa parte é a parte espiritual, que é a parte que nós temos que estar ligado diretamente com Deus, né, Matheus? Aleluia. O ser trino. Glória a Porque Deus. Deus é trino. Então a parte do Espírito ele tem que estar ligado quando ele está diretamente com Deus. Quando ele está conectado com Deus, irmãos, que nós estamos fazendo a vontade dele, essa parte espiritual, ela domina a parte emocional, que é a parte da alma. Aleluia. Porque a alma do homem, entenda uma coisa, irmãos. A sua alma e a minha alma, que dirige as emoções, vai ser uma eterna criança. Você sabe o que é ser uma eterna criança? A criança está no colo da irmã aqui. Daqui a pouco, se ela deixar, ela está fazendo uma arte. E ela acabou de falar, não faz isso, você vai se machucar. Ela vai correr ali, tem um degrau, ela vai, não faz segura, não, você vai cair, vai se machucar. A alma é considerada uma eterna criança. Você tem que estar cercando ela, limitando ela, rodeando ela. Por quê? Porque o diabo vai sempre lançar setas para que a tua alma, suas emoções, os prazeres, seja contrário à parte espiritual, mas o Espírito está lá. Não. Então quando você está com o Espírito ligado diretamente com Deus, aí vem aquilo lá, aquela emoção, o Espírito, não, ele controla as emoções da alma. E aí o que acontece? Reflete no seu corpo. Né? Você pode ter tido muitas emoções, prazeres, mas nada se compara com o prazer de você estar ligado diretamente com Deus. Aleluia, porque glória a Deus. Ele preenche os desejos e os anseios da tua alma. Aleluia. É a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Então, irmãos, guarde essa palavra, esse entendimento. Quando você tiver alguma ação, uma reação, assim, é os desejos, o sentimento da sua alma. É uma das faculdades que Deus colocou em você. Imagina se nós não tivéssemos sentimento, essas coisas, seria tão meio, né? Se você não ficasse nervoso muitas vezes, se você não amasse. Então Deus é perfeito e Deus fez o homem trino assim como ele é. Então, a tua alma, coloca isso na sua cabeça, ela vai ser uma eterna criança. Hoje você tem desejo de tal coisa, o seu espírito está ligado diretamente com Deus, você está orando, jejuando, buscando, ele vai dominando esses sentimentos para a parte espiritual, porque o espírito ele quer ir para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. Mas a alma, ela já é parte emocional, ela tende mais a obedecer e atender, e o corpo obedece. O corpo ele nada mais, nada menos é do que um robô obediente, ele obedece. O que a alma é, você tem desejo de tomar água, eu vou tomar água. Que desejo? Você teve desejo de fazer tal coisa. Então é a parte ligada à alma. Só que ela é uma eterna criança. Por isso que nós erramos, que o Carlos falou, nós erramos, nós levantamos, Deus nos perdoa. Porque Deus conhece, irmão. Você sempre tem que estar cercando ela, limitando ela, rodeando ela firme. Não, alma, Jesus está lá, não está, entendeu? Então você vai cercando, delimitando ela com o quê? Com a verdade. E o que é verdade? É a palavra de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. No livro de João, capítulo 17, versículo 17, quando Jesus está orando pelos discípulos, ali, antes dele subir, e aí tem um determinado momento que ele ora pelos discípulos, ele fala assim: Pai,
santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Irmão, não existe coração endurecido que a palavra não quebranta. Não existe emoção endurecida que a palavra de Deus não amoleça. Então leia a palavra. Você não está entendendo nada, mas vai lendo. O Espírito Santo vai começar a comunicar com o teu espírito, que é essa parte espiritual, que é a ligação, que é o elo. O elo de Deus, a ligação, ele liga com essa parte do espírito, que é a fé e consciência. O intelecto do homem. Então é a parte que religa novamente. Quando nós o aceitamos publicamente, nós aceitamos, nós estamos declarando. Então ele tem uma legalidade, ele tem uma ligação. Aí quando o Espírito Santo começa a agir na tua vida, aí eu bebia um negócio assim, ó, minha alma deu vontade no meu corpo de relaxar, porque aquilo é prazeroso. Aí a parte espiritual está ligada. O Espírito vai falar assim para a alma: você vai sentir, não é legal isso, não faz bem. Você vai sentir aquele peso, você bebeu por mais aquele peso, a alma vai sentir. Por quê? O Espírito está fazendo a emoção da alma sentir que não é aquilo ali. Que Deus, que o Espírito Santo que ligou em você, agora você está ligado. Porque todo homem, irmãos, quando ele não está ligado com Deus, ele carrega um espírito morto. Ele carrega um espírito morto. Ele vai cair assim, ó. Só que quando ele aceita novamente, há uma ligação. Aí ele fica de pé novamente. Ele fica Aleluia. ligado. Há uma ligação novamente. Então é quando o Espírito de Deus, você vai dando lugar, você vai buscando, aí ele vai te alinhando, ele vai te ajustando. E aí você vê que cumpre-se a palavra dele. Que nem o irmão Carlos falou, que o fardo dele é suave, o fardo é leve. Aí você vê por quê? Está ligado. Aí você vai ver que os sentimentos da alma depois não vai fazer tanta diferença. Mas eu estou com vontade daquele show lá embaixo. Mas o Espírito fala, não estou me agradando, não é? Aí o seu corpo vai obedecer, porque o corpo obedece. Não é? Então o corpo obedece. E aí o que acontece? Começa a ter esse alinhamento. E o que começa a acontecer? Você começa a ser abençoado. Você começa a ser próspero. Você começa a ser prosperidade que eu estou falando, irmão, não é vida financeira, não. É bem-estar contigo. Aí você vê que não depende de nada para você estar bem. Você depende somente da presença de Deus. Aleluia. Na tua vida. Mesmo que todos te abandonem, se Jesus fala, estou do teu lado, como ele está, e ele nunca vai te abandonar, ele é aquele amigo, aquele companheiro que você pode contar todas as horas. Você pode estar de noite sozinho, mas ele está ali. Ele está ali. Esse é o verdadeiro amigo, irmãos. Esse é o verdadeiro companheiro. E ele falou assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, fica tranquilo, guarda essa palavra no seu coração, fica firme. Fica firme, cerca, se rodeia, começa a alinhar o teu entendimento, o teu pensamento, a parte espiritual com Deus, que você vai ver o resultado de Deus na tua vida. E quem estão à tua volta também vai ver. Vai falar: ele está diferente. Está diferente, não é mais a mesma pessoa. Olha como que ele fala agora, está diferente. E vão ver o brilho de Deus na tua vida. Aleluia. Mas tenha fé, tenha convicção, irmão, fica firme. Você tem o que o mundo precisa. Você tem um remédio que o mundo precisa, que é Jesus Cristo. Aleluia, que é glória a Deus. De Deus. Glórias a Deus. Então basta tão somente você crer, ficar firme, que isso vai acontecer. Glórias a Deus. E você que está distante dos caminhos do Senhor, volte. Faz uma aliança com Ele novamente e você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Não é que nem hinos que cantam por aí, não. Agora é só vitória, só vitória. Não. Tem dúvidas, tem dificuldades, tem sim. Mas nós estamos alinhados com Ele. Isso não é nada, isso vai passar. Aleluia. E nós vamos, irmãos, sabe por quê? O mais importante daqui a pouco vai acontecer, o arrebatamento da igreja. E é isso que eu quero estar lá. Eu quero que você esteja lá. Eu quero chegar no céu, eu quero cantar junto com os irmãos. Aí vai ter um coral grande lá para o irmão Romildo cantar no meio, porque ele ama o coral. E nós vamos estar lá, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Então fica firme, cerca o seu entendimento, fica firme que logo estará acontecendo esse grande avivamento, esse grande evento, que vai ser o maior evento de toda a história da humanidade, que vai ser o arrebatamento da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Fica firme, faz uma aliança com Deus, fica firme, cerca, se limita, e você vai ver Deus agir na tua vida. Aleluia. É a palavra de Deus, isso é promessa. Não é conversa do irmão Rodrigo, não é palavra de Deus, irmão. É a palavra, isso é o mandamento da palavra. Isso é promessa, é mandamento com promessa.
Glória a Deus. Então, se você aceitar, você se alinhar com Ele, o Espírito Santo automaticamente vai começar a ajustar e colocar tudo no lugar assim, e você vai ver que tudo vai fluir diferente. Tudo. Creia tão somente, e que Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus. Amém.